Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula na nossa evangelização de espíritos. É sempre bom ter vocês aqui conosco. Para que possamos iniciar a aula de hoje, me acompanhe nesta prece. Que nossos protetores e mentores nos intuam, trazendo paz com fé, esperança e alegria. Graças a Deus, graças a Jesus. E a aula de hoje tem como tema orar e vigiar. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os 4 sermões de Jesus, Paulo Alves Godoy. No apogeu de sua missão terrena, Jesus Cristo dirigiu-se ao horto de Getsêmani, levando em companhia os apóstolos Tiago, Pedro e João. Ali chegando, deixou os companheiros a curta distância, prostrou-se em terra e formulou ardente prece a Deus, quando suplicou que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, acrescentando que prevalecesse a vontade do Pai e não a sua. Após fazer a primeira rogativa, voltou ao lugar onde estavam os 3 apóstolos. Encontrando-os dormindo, acordou-os, dizendo: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entrem em tentação. Na verdade, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Os espíritos trevosos, encarnados e desencarnados, tinham grande interesse em fazer com que Jesus fosse banido da terra, de qualquer forma, insuflando Judas a denunciar o lugar onde ele estava. Eles não podiam admitir que alguém perturbasse o intento, por isso, atuaram sobre os 3 apóstolos, fazendo com que dormissem. Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 44. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati. Jesus recomenda a máxima vigilância. Não deixar para amanhã a reconciliação com as leis divinas. Amanhã poderá ser muito tarde. Só Deus, nosso Pai, sabe quando se dará a depuração do planeta e quando cada um de seus filhos será chamado ao mundo espiritual. Por isso, é necessário que estejamos sempre preparados para que possamos ser contados no número dos escolhidos. Sejamos trabalhadores previdentes e não sigamos o exemplo dos que se entregam exclusivamente aos gozos e aos vícios e às 1001 distrações que a matéria proporciona, esquecidos de cuidarem de suas almas, corrigindo imperfeições. Estes serão apanhados desprevenidos, de surpresa, e o despertar deles para a realidade que não quiseram ver será doloroso. Preparemos o melhor que pudermos, sem perder tempo, porque ao se aferir valores espirituais dos aprendizes do Evangelho, será aproveitado para quem demonstrar boa aplicação das lições recebidas. A vigilância e o preparo devem ser contínuos, em virtude de ninguém saber quando soará sua hora. Oração e vigilância é a recomendação suprema de Jesus. Ninguém sabe quando será provado. O espírito poderá ter se preparado muito quando estava no mundo espiritual antes de reencarnar. Porém, depois de encarnado, sofre a influência da matéria que o reveste e do esquecimento temporário em que mergulhou. Por isso, caso se descuide e não se socorra do plano espiritual por constantes orações, facilmente poderá falhar. Estudando o Evangelho, Martins Peralva. Vigilância. Colheremos o que semearmos. Representa a reação da lei às nossas atitudes, palavras e pensamentos na vida terrena.
tudo depende da maior ou menor firmeza com que nos conduzirmos no mundo. A palavra de ordem, enquanto estamos no plano físico, deve ser vigilância, vigilância, vigilância. O Mestre não pede santificação da noite para o dia. Ninguém adormece pecador para despertar angelizado. Mas é possível deitar vazio de ideias nobilitantes, escravo da preguiça e da incerteza, descrente, e levantar-se renovado e feliz, desejoso de ser servidor operoso. Devemos exercer a vigilância, preservar a saúde do corpo e a harmonia do espírito, santificar os olhos diante do mal, educar os ouvidos, controlar a língua, imprimir direção evangélica aos nossos passos, evitar animosidades, absorver as eternas lições que o Divino Amigo nos legou, cingindo os corpos e acendendo as candeias. Enquanto no mundo é possível refletir com segurança e agir com relativo equilíbrio, após o desenlace corporal, a segurança e o equilíbrio se tornam menos fácil. A alma que não se movimentou no bem se recomporá com mais dificuldade. Imprevisível é a hora da grande transição. Compete-nos permanecer na vigilância, na identificação com o reino de Deus e sua justiça, a fim de que partida e chegada não sejam ocorrências dolorosas, especialmente a chegada. Viver no bem, aprendendo e servindo, amando e perdoando, para que o adormecer seja suave e o despertar sublime. Rumos libertadores, Joana de Ângeles, em vigília constante. Não se turbe a tua mente, nem o teu coração ante as injunções e conflitos do dia a dia. Se te deixas arrastar pelas circunstâncias negativas, perfeitamente compatíveis ao estado atual de moralidade vigente entre os homens, fatalmente derraparás numa destas quedas lamentáveis. Ira, ciúme, agressividade, maledicência, sensualidade, cobiça, inveja, competição negativa, indolência ou ódio. Porfia no culto da responsabilidade, do dever e aguarda o amanhã que te libertará das paixões ainda existentes no teu mundo íntimo e te fazem sintonizar com aqueles que chegam de outras procedências. Não se deixe arrastar nunca a turbação mental ou emocional. Mantém-te em vigília constante. Palavras de vida eterna, Emmanuel. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar, ou seja, trabalhar e defender-se. Orar não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com um poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que é sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. E é com isso que trazemos a reflexão de hoje. Como podemos aplicar em nossas vidas o orai e vigiai? As parábolas, José de Souza e Almeida, parábola do servo vigilante. A vigilância e o preparo devem ser contínuos, constantes, porque ninguém sabe quando soará a hora. Não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Reconciliar-se com os adversários, bem executar as tarefas, cuidar do aperfeiçoamento espiritual, amparar todo e qualquer necessitado, suportar com abnegação e tolerância o companheiro de trabalho que tem antipatia por nós e transforma nossa vida em amargura,
Não sabemos qual é a hora e o lugar em que seremos testados. Estejamos preparados. Não sabemos qual a hora em que voltaremos para o mundo dos espíritos. Jesus disse que pode ser na segunda vigília ou na terceira, o que significa na mocidade ou na velhice. Ninguém sabe. Devemos estar preparados, com o coração limpo e a mente unida ao Senhor. E aí, gostaram da aula de hoje? Eu também gostei. Eu te vejo no nosso próximo encontro. Tchau!